Graça e paz, irmãos. Amém. Da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, por Jesus ter nos salvar. Hoje nós vamos dar continuidade à lição 2, parte 2. Jó, ousadia na oração. Ousadia no sinal de avanço, de ir mais, de entrega maior. E nós vamos continuar observando que na aula passada nós não avançamos tanto em termos de página, de número, de papel, mas isso é para a minha parte física. Porém, eu acredito que nós tivemos um ganho muito grande na parte espiritual, de nos aprofundarmos mais na leitura principal, que foi Jó 1, de 1 a 22. Então, o que ficou claro dessa entrega e a busca da intimidade na oração. Então, hoje eu penso que nós vamos fazer da seguinte forma: nós vamos fazer uma sequência um pouco mais rápida, mas é sem correria, sem desespero, é rapidez, com foco. E aí no final, a orientação aqui da revista é que nós leiamos todo o capítulo 42. Ele não é um capítulo grande, mas eu quero, isso é o meu desejo, não sei se isso vai ser possível no final, que ao lermos todo esse capítulo 42, sobre tempo para a gente discutir, cada irmão ter assim, liberdade diante do tempo, para falar sobre o versículo que mais tocou, para ficar mais discutido o final da lição. Tudo bem? Vamos começar? Então vamos lá. Na revista, nós avançamos a página de vocês é a qual, onde fala na busca dessa intimidade, posso abrir meu coração, meus desejos, minhas intenções e meus sentimentos mais profundos. Alguém está conseguindo me acompanhar? Quem já conseguiu pegar? Que página é? 11. Hã? 11. Não estou te ouvindo. Já olhou? Esqueci, desculpa. Boa lembrança. Vou pedir a um irmão que ore para a gente começar a nossa aula. Quem pode orar? Quem se sentir no coração? Irmã Elza. Sentiu no coração? Então é difícil. Senhor Deus, neste momento, Pai, queremos te agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor está nos dando, Pai. Queremos te pedir, Pai, por cada um que esteja aqui e por essa aula dessa manhã, Pai, que nós possamos, Senhor, aprender da Tua palavra, Pai. Pai Santo, abençoa a nossa irmã, a professora, Pai, que vai nos orientar, Pai. Que o Senhor derrama bênçãos sem medida na vida dela, que dê sabedoria para que ela possa trazer essa palavra conforme o teu querer e a tua vontade, Pai. É isso que te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Agora fica tudo melhor. Senti que estava faltando alguma coisa, eu não sabia o que era. Deus iluminou minha irmã ali para lembrar da oração. Então, aí continuando aqui, perante Deus. Mas como posso conhecê-lo além daquilo que ouvi falar? Quem está conseguindo me acompanhar, eu queria saber que página é essa, porque a minha revista é diferente, eu estou na 14. A minha também é igual. Acho que é 11. É 11? Vocês estão na 11? Então eu vou continuar para fechar esse parágrafo aqui, retomando onde encerramos na aula passada. A resposta está em Deus. Ele é quem decide se abrirá ou não as cortinas que escondem sua verdadeira glória para aqueles que o buscam em momentos de oração.
Todos aí encontraram na página 11? Sim? Sim. Na busca dessa intimidade. Sim. É esse parágrafo que eu acabei de ler. Entendeu esse? Hã? Nós estávamos na busca. Leu esse? Para. Isso, encerrei a leitura dele. Acabei de ler ele inteiro. Certo? Bom, continuando na revista. Deus fez isto com Jó, descortinou-se perante Jó em momentos de oração, deixando de ser aquele que ouve e atende o clamor, passando a ser aquele que se relaciona. Quando nós falamos desse se relacionar, estamos retomando a questão da intimidade que vimos na aula passada. Compartilha, interage e que se faz presente. E isso fez toda a diferença. Se fez toda a diferença na vida de Jó, essa intimidade, esse compartilhamento dele com Deus, provavelmente fará também na nossa vida. Se não, já fez em muitas vidas aqui. Senão que muitos aqui tenham experiência de um momento de oração com uma entrega maior, gerou essa intimidade com Deus, a ponto de ver sinais de Deus na sua vida. Jó, por causa da angústia pela qual passava, chegou a proferir palavras arrogantes, das quais mais tarde envergonhou-se. Então, o desespero que ele passava era uma angústia já, e isso fazia ele pecar, digamos assim. Mais tarde ele se envergonhou. E às vezes, quando a gente se envergonha de uma determinada ação, de uma falha diante de Deus, a gente se arrepende. Esse envergonhar-se aqui eu vejo como arrependimento. Palavras duras e irreverentes, frias e hostis, tolas e impensadas. Houve arrependimento, mas houve também vergonha. Pelo seu exemplo, podemos tirar lições preciosas para nós e para nossos momentos de oração. Esse tirar lições de um comportamento de um irmão nos ajuda a não cometer as mesmas falhas. Jó teve um momento de desespero que ele pediu a morte a Deus. Se eu vejo com a leitura, com o estudo da palavra, com a leitura da palavra, de que isso não fez bem, porque causa depois, qual é a consequência disso? Um arrependimento, uma vergonha, né? Ele chegou a se envergonhar. É para que eu não faça isso, para que eu não cometa os mesmos erros. Por isso diz aqui, lições preciosas. Como eu falei na aula passada, Jó existiu. Porque quando a gente começa aqui em Jó 1, na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Ou em outras leituras, em outras traduções, diz que havia do verbo haver, existe, havia. No passado existiu. Então eu posso chamar de irmão Jó. Então eu tiro lições com o irmão Jó. Foi homem como nós. Existiu para nos ensinar coisas preciosas, lições preciosas para a nossa vida de oração. Aí o diz assim: intimidade não desobriga a reverência. Alguém, por favor, pode abrir Jó 40 e ler de 3 a 5? Jó 40. Pode deixar a Bíblia ao lado, viu, gente? Nós vamos ter bastante versículos aqui para irmos dividindo a leitura, partilhando um com o outro. Quem pode ler pode ficar de pé. Quem pode fazer a leitura pode ficar de pé, por favor. Jó 40, 3 a 5. Jó se humilha perante Deus. Então Jó respondeu ao Senhor e disse:
Eis que sou vil, que se responderia eu, a minha mão ponha a boca. Uma vez tenho falado e não replicarei, ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. Na minha tem assim, não direi mais nada. Antes disso, no 2 desses 40, no 1 do 40, está confuso aqui, não veio com números de 1, veio a partir do 2. Disse ainda o Senhor a Jó. Então Jó respondeu a leitura do irmão, após o Senhor ter dito assim: aquele que contende com o Todo-Poderoso, gente, que absurdo, contender com Deus, aquele que contende com o Todo-Poderoso, poderá repreendê-lo? Algum de nós vai conseguir repreender a Deus? Jó estava no desespero, numa angústia muito grande. Que responda a Deus aquele que o acusa. Responde então, Jó, você que está me acusando. E aí, irmão, leia de novo a mesma leitura que o senhor fez. Leia de novo. Jó se humilha perante Deus. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: eis que sou vil, que te responderia eu, a minha mão ponho a boca. Uma vez tenho falado e não replicarei, ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. Amém. Vil é indigno. Eu não sou digno disso. Vou pôr a mão na minha boca. Eu não acredito que eu falei isso, Deus. Eu estou envergonhado. É como mais ou menos assim. E disse: eu não vou dizer nada, eu vou pôr a mão na minha boca. Então é um arrependimento muito grande, porque nós vamos ver aqui alguns momentos que teve, né, esse confronto de Jó com Deus, porque ele sofria demais. Continuando na revista. Intimidade não desobriga a reverência. Eu tenho que ter reverência a esse Deus. Um dia na glória estaremos face a face com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso, naquele contexto, vai se tornar normal para nós. Ponto. É quando acontecer a volta de Jesus que estivermos então face a face. Mas um encontro dessa magnitude agora, enquanto ainda vivemos nas limitações dessa vida, seria algo extremamente deslumbrante, fascinante, ao mesmo tempo estarrecedor e intimidante. Intimidante no sentido de intimidar, ia causar um impacto, visto que a proximidade daquele que é perfeito realça nossas imperfeições e pecado. Estar diante de Deus naquela glória maravilhosa, naquela plenitude, como eu sei, como você sabe, diante de outras leituras, principalmente lá na convivência de Deus com Moisés, nós sabemos dessa grandiosidade que é. Então isso, diante disso, realça nossas imperfeições e os nossos pecados. Então isso não é para agora, é para a volta de Jesus. Agora cabe a nós reverência o tempo todo a esse Deus. Eu não posso confrontar, é disso que está falando. Seguindo. Isso nos faz, seguindo a revista, tá, gente? Isso nos faz lembrar que quanto maior nossa proximidade de Deus, seja em particular ou em um público, tanto maior deve ser a nossa reverência. O maior lugar que eu posso estar é aos pés do Senhor. É tocando na sua obra, é aos pés. Como foi que aquela mulher do fluxo de sangue alcançou graça, misericórdia e cura definitiva, cura do fluxo, cura da doença, mas cura da alma, cura de reviver, tanta coisa que aquela mulher vivia impedida de fazer, considerando aquela doença naquela época. Mas como foi que ela conseguiu? Tocando na orla. Orla é aqui a barra. E eu não consigo tocar na barra se eu não me dobrar. O que está precisando é isso, que a gente se dobre mais para tocar na orla, para estar aos pés, reverência toda a Ele. Ele é o Altíssimo, Ele é o Senhor, Senhor dos exércitos. Imagine
Imagine a perplexidade de Jó quando Deus confrontou sua oração. Imagina esse pedaço desses versículos aqui que nós lemos. Deus diante dele dizendo: aquele que contende com o Todo-Poderoso poderá repreendê-lo? Não adianta contender, não adianta contenda, não adianta bate-boca, não adianta questionamento. Não vai conseguir contê-lo. Não vai fazer parar Deus daquilo que Deus quer fazer. Porque Ele não vê o nosso querer, Ele vê a nossa necessidade. Às vezes você quer muito algo, mas Ele sabe que não é o momento para você, filho, filha. Ele te vê como pai. É como uma criança que, vamos pensar aí, num garoto de 12, 13 anos que quer dirigir o carro do pai. E o pai vai dizer: não, você ainda não pode. Ainda. Quem sabe, a depender do seu comportamento, se eu ver que você é um filho responsável, quando você fizer 18 anos, aí nós vamos caminhar para legalizar isso e você então poder pegar no volante. Ele nos vê como pai. Jó chegou a sentir aversão de si mesmo. Tamanha foi a vergonha pelo procedimento irreverente na oração. Procedimento irreverente na oração. Vamos pensar como é que a gente está orando. Quem pode, por favor, ler agora? Ah, não, está pedindo mesmo. É o 40 de 3 a 5. Nós já lemos. Então, hoje nós vemos muitos cristãos imaginando que a intimidade, essa parte aqui é minha, tá, gente? É na revista, mas é minha. É um resumozinho do que nós caminhamos desse 1 até agora, esses 3 parágrafos. Hoje vemos muitos cristãos imaginando que a intimidade com Deus os desobriga de demonstrar a devida reverência. Ah, eu estou tão íntima de Deus, nossa, eu orei, minha oração foi tão grandiosa, eu vi o Senhor falando comigo, eu senti isso, eu vi sinais, tudo bem até aí. Não tem nada de errado. Você pode perceber sinais, você pode sentir essa presença de Deus no seu momento de oração, e isso é maravilhoso. Eu já tive essa experiência e acredito que a maioria de vocês também. É maravilhoso. Mas isso não faz com que você tenha o direito de confundir intimidade com camaradagem. Meu camarada é meu amigo. Deus é o meu Senhor. Apesar de Jesus, numa determinada passagem bíblica, dizer: eu já não chamo de servo, já não vos chamo de servo, eu vos chamo de amigo. Por quê? Porque um servo não se dá a conhecer das coisas do seu Senhor. Mas olha a colocação de Jesus ali, querendo estabelecer uma amizade, uma proximidade, uma confiança. Porque uma coisa é colega, outra coisa é amigo. Jesus estava falando de amizade, de amigo. Às vezes eu falo para os meus alunos: vocês abrir o portão da casa de vocês para entrar alguém é amigo. Agora aqui somos todos colegas, em se tratando de uma sala de aula. Aqui somos todos irmãos na igreja. Mas em sala de aula somos todos colegas, devemos todos respeitar uns aos outros. Então é outra linha. Aqui não. Aqui nós já temos que nos esforçarmos por uma comunhão maior. Essa amizade, essa entrega, essa proximidade de um com o outro. Muito bem. Jesus colocava para os discípulos essa questão de ser amigos. A minha entrega por vocês é tão grande que eu já os considero amigos e não meus servos. Porém, o exemplo de Jesus para com o Pai era de uma obediência a todo tempo. Em toda passagem que nós vimos, lemos e conhecemos sobre Jesus, a ligação dele com o Pai era de uma reverência. Alguém perguntou eu não lembro exatamente a passagem agora, que alguém perguntou sobre data para alguma coisa, e ele falou: não cabe a mim nem a você, só cabe ao meu Pai que está no céu. Então sempre
aquela reverência com Deus. Quando a gente fala em reverência, parece que a gente cria uma certa proteção. Eu posso ir até tal lugar, daqui para lá já não posso mais, tenho que respeitar, já não é mais meu campo de atuação. Vamos para o item 2, na revista. O título é Intimidade não justifica informalidade. Quando nós estamos falando na língua portuguesa de formal e informal, é mais ou menos assim. Quando eu vou tratar alguém, Senhor, Excelentíssimo, Vossa Excelência, apenas os pronomes de tratamento. Se eu vou resolver um documento numa prefeitura, no escritório de advocacia, eu entro com uma postura diferente. Bom dia, como vai, senhor? Tudo bem? Então, trouxe esse documento aqui para que seja resolvido tal coisa. Não é assim? A gente busca as palavras corretas para falar. A gente tem uma outra postura. A gente esquece um pouquinho a correria de casa, que a gente faz tudo meio afoito. Enfim, é uma postura, isso é formalidade. Quando os alunos estão estudando na escola, todo o processo de escola, vamos supor, eles estão se preparando para o Enem. Então, ensino médio, tem que ter um cuidado maior com a língua formal. Falar as palavras corretamente, boa pronúncia, boa pontuação, vírgula nas coisas, pausa, porque ele vai fazer uma redação. E a redação é exigente, precisa de tudo isso. Mas esse mesmo aluno em casa, eu converso com eles, ele anda no campo da informalidade. Então, se acabou o Nescau e ele vai colocar um bilhete lá na geladeira para a mãe. Minha mãe, bom dia, por favor, providencie comprar ou adquirir o Nescau que terminou nesta... Precisa isso? Não. Mãe, Nescau acabou. Não é isso? Ô mãe, cadê o leite dessa casa? Ô mãe, dá um copo com água? Dá um copo d'água? Então, assim, essa é a diferença entre informalidade e formalidade. Então, formalidade exige em tal situação. Eu tenho que conhecer a formalidade porque eu posso precisar dela em alguma situação. Mas eu não preciso vivê-la no dia a dia. Não é isso? No dia a dia, com quem a gente tem proximidade, com o amigo, a gente fala de uma maneira informal. Não é isso que está falando aqui nesse tópico. Intimidade com Deus não justifica informalidade. Eu não vou tratar Deus de qualquer jeito. Ô mãe, acabou o Nescau. Ô Deus, olha aqui para mim. Daqui a um dia vai ser humano? Como é que vai ficar? Olha só o que diz aqui. Paulo, escrevendo aos Romanos, ensinou: porque o Espírito que vocês receberam de Deus torna vocês filhos de Deus, e pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. Entre as grandes conquistas de Cristo para nós, uma delas foi a permissão de nos dirigirmos diretamente a Deus, com a franca liberdade de chamá-lo de Pai, meu Pai. Esse é um privilégio que não foi dado nem aos anjos, mas essa liberdade, que é condicionada à intimidade, não deve dar espaço à informalidade e petulância. Diante de Deus, essa informalidade nossa que nós temos com os nossos amigos, com o vizinho, com o conviver dentro de casa, diante de Deus é uma petulância. Opa, peraí, menos. É mais ou menos isso. Ora, se nós conferimos um tratamento respeitoso às autoridades estabelecidas por Deus, por que haveríamos de ser desrespeitosos em relação àquele que as estabeleceu? A amizade que ele oferece, chamando-o de amigão? Por que nos igualaríamos aos profanos, que vulgarmente se refere ao Santíssimo como sendo o cara lá de cima? Quem conhece Deus com mais profundidade só pode tratá-lo com o respeito que merece. O louvor e a glória, a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam
ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Está lá em Apocalipse 7:12. A Ele todo louvor, toda a honra, toda a reverência, toda a formalidade possível. Não podemos confundir intimidade com camaradagem. Acho que essa leitura, essa parte aqui ficou bem clara, né, gente? Podemos seguir? Alguém quer fazer algum comentário até aqui? Se lembrar aí no meio do caminho, é só levantar a mão, tá, gente? O item 2. Só haverá grandeza quando houver humildade. Humildade. Está lá na orla. Se dobrar não é humilhação. Tem gente que confunde isso. Não é humilhação, é humildade. O quanto meu coração se quebranta diante do Pai. Parece que é um relaxar assim. É quando vem aquela entrega. Tu és o meu Deus. Eu estou aqui de joelhos diante de ti porque tu mereces. É mais do que minha obrigação. Oi? Voltando lá no caso de Jó. Situação muito difícil. Polêmica, né? Se fosse nós, passasse, nós estamos prontos para passar por que Jó passou? Será que nós íamos levar também? Nós também não íamos questionar por isso? Será que nós estamos tão prontos assim que nós íamos passar por cima disso de boa? Acho que não. Então, assim, foi uma situação muito difícil, né? Como a mulher de Jó falou, abandona esse Deus. Mas você vê 10 filhos do seu corpo, os animais, tudo que você tem. E aí ele se prostrou, foi no final que ele passou. Então assim, eu estou lendo um livro de Jó muito bom. E a história de Jó, eu li o livro de Jó 2 vezes. Gente, é muito duro isso aqui. Jó era uma pessoa diferenciada. Entendeu? Ele jamais imaginaria que ele ia passar daqui. Então vamos supor nós hoje, será que nós também não íamos fazer isso? Não, Nós íamos passar de boa? de jeito nenhum. É que Jó nós era uma somos pessoa seres diferenciada. humanos, gente. Nós ainda está aqui, ó, pisando nessa terra. Sim. Santos só para subir. Mas se a gente for pensar, for analisar, Deus conhece nosso coração, Ele sonda, Ele sabe que Ele vai aguenta Isso. passar por aqui. Ele sabe. Então, tem Ele essa sabe que parte. você foi aqui com Jó, porque ele sabia que Jó existia. Ele sabia que Jó era um homem reto. Ele sabia disso. Por isso ele fez aquilo com ele. Mas ele sendo reto, ele dá um calma. E se fosse nós? Né? É complicado. Nessa abordagem aí de vocês, claro, com toda razão, é interessante a gente pensar por isso. Tem duas colocações aí. Primeiro, tudo que ele passou ficou aqui para a gente conhecer. O que ele fez de certo e o que ele não deveria ter feito para que hoje nós não façamos. Seria exemplo, né? E outra coisa que eu falei na aula passada, que é interessante, porque Jó passou por tudo aquilo e não tinha, aí vem o confronto da irmã, ele não tinha ideia de que Deus estava por trás. Sim, exato. Ele só via o mal. Então hoje nas nossas vidas, por mais difícil que seja a situação, a ponto de se raspar com um caco de telha, porque aí é na segunda essa parte da enfermidade, Satanás vem, Deus pergunta a ele, de onde vens? De perambular pela terra, tal. Viu meu filho, o servo Jó? Só que tudo dele. Aí depois tem uma volta. Ele volta, Satanás volta e de novo se aproxima de Deus. Aí começam a conversar de novo. Aí Satanás diz, mas também tu abençoou ele com tudo, não faltou nada. Aí parece um ciúmezinho, uma invejazinha. Tudo isso a gente tem que ir aprendendo, que não vem de Deus essas coisas. Ciúme, inveja. Começou, abaixa isso daí, dobra o joelho, ora, pede a Deus o livramento, que isso não vem de Deus, veio de Satanás. Aí ele começa, mas também não faltou nada, nossa, ele teve bonança e tudo mais. Aí Deus diz, então toca agora na saúde dele, só não tire a vida. Aí que vem a enfermidade. Então, Satanás foi 2 vezes, né, perturbar Jó, enfim. E aí,
Jó não tinha noção de que Deus estava por trás disso. Mas hoje, o que eu entendo aqui? Que quando a gente estiver passando por uma luta, por maior que seja, uma dificuldade, uma turbulência, Deus não perdeu o controle. Pode estar tirando tudo de nós. Tirando tudo de nós. Deus não perdeu o controle. Ele está por trás de tudo. Ele está nos acompanhando. Nós somos filhos de Deus. Aqui eu li uma parte que Deus não deu nem aos anjos o que foi um privilégio chamado de pai. Nós somos filhos. Aí no item 2 da revista, no finalzinho, chamá-lo de pai, meu pai. Esse é um privilégio que não foi dado nem aos anjos, mas foi nos dado. Nós temos um pai. Então, por maior que seja a sua luta, lembre dessa passagem. Jó passou por tudo aquilo, mas os momentos em que ele se rebelou contra Deus, ele não sabia que Deus estava permitindo e controlando tudo aquilo. Vamos seguir. Ora, foi o cara lá de cima. Quem conhece Deus com mais profundidade só pode tratá-lo com o respeito que merece. O louvor, a glória, a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus, a Ele, ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Só haverá grandeza quando houver humildade. Lembramos-nos de que Jó havia perdido tudo: filhos, bens, aí vai na linha de pensamento da irmã, saúde, posição na sociedade e o respeito de sua esposa. Foi por último, restou ela, mas quando ela viu também a coisa apertar, o momento quando veio a enfermidade, abandona esse Deus aí, chega e morre também, né? Essas calamidades vieram sobre sua vida sem causas aparentes, nada que justificasse tamanha punição. Os poucos amigos que restaram tratavam responsabilizá-lo por seu infortúnio, mas, nossa, isso aqui dói, viu? Você está ali derramando lágrima, você está ali sofrendo, chega um amigo e diz assim, mas tu também? Oh, meu irmão, mas você também, né? E aí, pelo amor de Deus, dá vontade de dizer, some daqui, não estou precisando de você agora, né? Batendo na tecla, os poucos amigos que restaram tratavam responsabilizá-lo por seu infortúnio, mas ele continuou batendo na tecla da inocência e da justiça própria. Não é por pecado, não é porque eu fiz nada de errado, nem eu sei o que está acontecendo comigo. Até determinado ponto ele estava certo, mas aos poucos começou a questionar a sorte, chegando a amaldiçoar o dia em que nasceu. Parece que Deus deu corda a Jó, deixando ver até onde ele iria em sua indignação. Deus não intervém de imediato cada vez que nos desviamos da verdade. Ele dá espaço para que sejamos nós mesmos, mas não deixa de nos mostrar no tempo certo, entre parênteses, é na hora de Deus, quem de fato somos, seja pela experiência, seja pela razão. Então o Senhor interferiu naquele processo de lamúria e aparecendo a Jó na forma de um redemoinho, está lá em Jó 38:1 e também no 46, o interpelou dizendo, eu não vou pedir para ler lá porque está transcrito aqui, quem é você para pôr em dúvida a minha sabedoria? Será que você está querendo provar que sou injusto, que eu sou culpado e você é inocente? Vamos lá para Jó 48. Quem pode ler? Pode ler? Pode.
Você vai pôr em dúvida a minha justiça? Vai conceder-me para justificar-se? Dê mais um. Mais um? Seu braço é como o de Deus, e a sua voz pode trovejar como a dele. A pergunta, seu braço, começou a questionar. pergunta, né? Seu braço é como o de Deus, e a sua voz pode trovejar como a dele? Que é a voz de Deus. Temerosa. Poderosa e temerosa para nós. O que é o braço de Deus? O braço forte. O braço que tudo alcança. Às vezes você está com um problema aí, um questionamento, uma angústia dentro de si. Entrega a Deus, que o braço dele alcança. Alguém que está distante, tem um motivo ou outro, eu não sei qual é o motivo, o braço dele alcança. A mão dele, boa, santa e poderosa. Parece que Deus ficou em silêncio em algum momento do sofrimento de Jó, depois que Deus se manifestou. Né? Sim. É como está falando aqui, que é ele, mas não deixa de nos mostrar no tempo certo. Né? Olha, quanto mais se exige de Deus, bens, lucro, essa parte aqui é minha, mas se mantenham aí nessa parte, né? Aqui tem uns parágrafos aqui direto para comentar o que foi caminhado até aqui. Quanto mais se exige de Deus bens, lucro, cura, mais declaramos a nossa ignorância a seu respeito. E não é só pedir. Quanto mais nos vemos reduzidos e indignos de qualquer exigência, maiores perspectivas teremos de ser abençoados por Ele. Quem pode, por favor, ir em 1 Pedro 5,5? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. 5. Isso é? Uhum. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros. Cinge-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Continua. Amém. Não. Quer fazer a sua oração e que seja concedida a graça de Deus sobre aquilo que você ora, seja humilde. O começo diz: aos soberbos ele resiste. A soberba impede a tua oração de chegar até Deus. Na revista de novo: diante da majestade divina que se descortinou a Jó, sua estupidez, insensatez e insignificância moral, intelectual e física foram evidenciadas. Olha, se a gente entrar com soberba, a gente é insensato. O que é insensato? Falta sensibilidade, né? É insensato, insignificância moral. Não adianta todo o conhecimento que você tem, toda a moralidade, a sua postura, a sua formalidade, é insignificante isso. Intelectual, todo o conhecimento, toda a ciência, intelectual e física, se aparece diante de Deus. E todos nós temos tudo isso. Só não precisa sair mostrando, né? Então é o velho homem que ficou lá no momento do batismo, né, naquele mergulho que vem das águas, né? O velho homem ficou lá. Mas esse velho homem, de vez em quando, ele quer vir. É a carne lutando contra o espírito. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Coloca o velho homem lá no lugarzinho dele, né? Vamos deixar a arrogância, a petulância, a insensatez. Quando vier essas coisas querendo sobressair, ou a gente ora, ou a gente reflete, ou a gente vai para a palavra, a gente respira, a gente põe um louvor, a gente se enche de coisas boas. Porque os maus pensamentos, eles perseguem a todo cristão. E como? Por isso, irmãos, tenham
cuidado quando pensarem em fazer alguma cobrança ou exigência a Deus, mesmo que seja baseada em suas promessas. Deus não tem obrigações para conosco, nós é que temos para com Ele. No 3, agora na revista e continuando, só haverá favor quando houver temor. Quando Deus se manifestou, nada mais restou a Jó, senão calar-se ante a majestade e soberania de Deus, que o colocou em seu devido lugar. Colocou quem em seu devido lugar, gente? Quem foi para o lugar? Jó. Tão pequeno que era, que mais teria para falar. Mas Jó precisava falar. Ainda que gaguejasse, tremesse, falasse palavras desconexas, Jó precisava falar. Ele havia visto Deus face a face, foi o redemoinho. Ele havia experimentado a estonteante presença do Altíssimo e ouvido sua sublime voz. Gente, uma voz que troveja, mas que é sublime. Dá para entender? Não é para entender, é mistério mesmo, né? Uma voz que troveja. Então lembra um dia de trovoada. Que eu me assusto. Né? Não é isso? Mas vem da permissão dele. E de repente diz aqui, sua sublime voz. Como se dissesse, sua voz é doce. Embora esse troveja, esse alarido todo, é sublime. Por isso, sentia a incôntida necessidade de exaltá-lo, adorá-lo, bendizê-lo, como jamais havia feito antes. Ao mesmo tempo, sentia a necessidade de confessar a sua condição pecaminosa, tantas vezes negada perante seus inquisitores. Aí, Jó 42:6, não precisa ir lá na revista que está aqui. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Humilhação, né? Ou humildade, né? Quem se humilha arrependido perante Deus não deve fazê-lo buscando algum favor, mas em atitude de louvor e adoração. Quanto mais você louva, quanto mais você o adora, você se aproxima dele e ele vai realizando, muitas vezes sem a gente pedir. Tem que ter uma entrega. Quem pode, por favor, ler 2 Crônicas 7:14? O versículo que lembra muito a pandemia. Segunda Crônicas 7:14. Posso ler, irmã? Sim. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém. Então tem que ter a humilhação e arrependimento, as duas coisas. E era isso que Deus queria na pandemia, eu acho, porque foi tão lido esse versículo, foi tão divulgado, foi tão enviado como mensagens, e tanta gente enviou aquilo, mas não dobrou o joelho. Tanta gente enviou aquilo sem saber nem o que estava enviando, palavra por palavra. 5 agora, desculpa, 4. Só haverá resposta quando houver mudança. É bem provável que nunca experimentemos, eu vou correr um pouquinho aqui, tá? E vocês vão acompanhando aí a leitura. Tudo bem? Tudo bem. A leitura hoje eu tenho que acabar, mas é só essa folha agora. Depois nós vamos para o versículo 42, que é onde eu quero demorar um pouquinho mais. Mas aí já é o fim do fim. Tá. É bem provável que nunca experimentemos o impacto que Jó sentiu ao encontrar-se com Deus naquele redemoinho. Ou seja, para a gente experimentar isso, só de ler, e por mais que tente entrar no entendimento e vivenciar isso, é difícil. Mas, certamente você e eu tivemos ou teremos nossos momentos
marcantes com Deus. Quem ainda não teve, no momento de oração, poderá ter. Que nos levou a adorá-lo de maneira devida. Como disse John White em seu livro Ousadia na Oração, da Abu Editora, ser adorado é um direito que ele tem. Você lhe deve isso. Fique quieto na presença dele pela fé. Reconheça em palavras que ele é o Deus dos deuses, que ninguém é mais digno de governar o universo. Diga-lhe que você sabe que lhe deve lealdade, seu corpo e seu tempo. Diga-lhe que você reconhece que sua misericórdia para com você é muito maior do que você merece. Espírito Santo, o Espírito Santo o ensinará como prosseguir. Eu tenho aqui na minha Bíblia anotado um pregador, ainda quando eu estava na igreja Jardim São Luís, o então seminarista Maurício Mantovani. Ele dizia assim: misericórdia é não receber o mal que merecemos. Misericórdia é não receber o mal que merecemos. Graça é favor imerecido. Só haverá resposta de Deus quando houver mudança de atitude por parte daquele que o busca. Jó obteve resposta, alívio e restauração, não porque ele merecia, mas porque Deus teve misericórdia, mesmo sabendo que sua tragédia não foi provocada por seus atos. Jó teve que aprender que nenhum homem é perfeito e justo aos olhos do Criador. A tragédia que ele passou não foi provocada por seus atos. Mas nenhum de nós estamos escapes das garras de Satanás. Nenhum de nós. A palavra diz que ele ronda como um leão. Ele não é o leão, mas ele faz toda... Imagina, o leão que é considerado o rei dos animais. Olha para onde ele vai. Ele ronda como um leão, ele está ao derredor. Jó teve que aprender que nenhum homem é perfeito, justo aos olhos do Criador. Sua oração deveria ser como a de Davi. O Senhor, aí ele transcreveu aqui no Salmo 143:1, então não precisa ir lá na Bíblia. Ó Senhor Deus, ouve minha oração, não julgues a mim, este teu servo, pois ninguém é inocente diante de ti. Muitos séculos mais tarde, Paulo diria o mesmo. Primeiro foi Davi, lá em Romanos 3, de 10 a 12, Paulo diz assim: não há nenhum justo sequer, não há justo nenhum sequer, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Foram chamar Jesus de bom, ele disse: bom é meu Pai que está no céu. Nem Jesus quis esse título de bom, e tem seres humanos, meros mortais, se sentindo bom. Quando a gente olhar para essas pessoas, a gente tem que pedir a Deus misericórdia, não é? Neste ponto, sugerimos a leitura do capítulo 42 de Jó todo. Mas antes eu vou finalizar e nós vamos para Jó e discutir um pouquinho. Vou deixar esse por último mesmo, para a gente poder conversar um pouquinho sobre o capítulo 42. Vou terminar a revista. No final da história, vemos Deus restaurando a sorte daquele sofredor. Aos olhos dos seus contemporâneos, Jó foi ricamente abençoado com o dobro do que havia perdido. Que é Jó 42:12. Nós vamos para o 42 já todinho. Foi-lhe restaurado o favor de sua família e seu prestígio. E foi-lhe concedida a bênção de ter mais 7 filhos e 3 filhas, tantos quantos havia perdido. Mas Jó
A dádiva mais preciosa que recebeu e procurou valorizar pelo restante da vida foi a lembrança de ter visto a majestade e a glória